Com a derrota para o Náutico em Recife, a Ponte Preta acumulou mais uma marca negativa na temporada. Aliás, uma marca que também envolve a temporada passada. Isso porque a última vez que a Macaca conseguiu vencer como visitante foi em 2025, mais precisamente no dia 20 de setembro. E a vítima foi justamente o adversário do último sábado. Pelo quadrangular final da Série C, naquela ocasião, a Ponte derrotou o Náutico por 1-0 nos aflitos. Mas de lá pra cá já se passaram mais de 200 dias sem o clube alvinegro comemorar uma vitória distante do Moisés Lucarelli. Somando o fim da Série C, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B, foram 9 jogos, com 8 derrotas e somente um empate. Como o calendário marca o próximo compromisso da equipe como visitante apenas para o dia 18 de abril, diante do Avaí em Florianópolis, o jejum atingirá a pesada marca de 210 dias sem vitórias fora de casa. Mas antes de tentar quebrar essa sequência negativa como visitante, a Ponte precisa arrumar a própria casa na Série B. Neste sábado, a equipe de Rodrigo Santana volta ao Majestoso para enfrentar o Vila Nova, em busca da primeira vitória na competição nacional. O desafio é grande, mas a motivação é maior. Eu acho que isso nos dá mais motivação para vencer. Eu acho que a gente pode fazer uma história bonita aqui, a gente pode voltar a vencer, a gente pode pegar uma sequência de vitórias, afastar tudo que é tipo de problema. Acho que o futebol, quando o resultado não vem, começam a achar aqui, achar ali. Mas eu acho que os nossos deveres têm que ser cumpridos, né? Tem que trabalhar firme, olhar para o jogo, olhar para o adversário, agora estudar o Vila Nova e buscar resultado. Com apenas um ponto somado nas 3 primeiras rodadas, a Macaca abre a zona de rebaixamento da Série B, mas sabe que uma vitória contra o Clube Goiano no próximo sábado pode deixar a equipe alvinegra bem distante do Z4. Para a partida, Rodrigo Santana tem 3 desfalques confirmados. Saravia e Jonathan Cafu expulsos contra o Náutico e Bruno Lopes, que entrou na justiça contra o clube e não veste mais a camisa da Ponte. Inclusive, o atacante já se despediu da torcida alvinegra nas redes sociais e deve ter como destino o Noroeste. O técnico Rodrigo Santana ainda tem mais 3 atividades pela frente para definir os 3 substitutos e a equipe que vai entrar em campo neste sábado contra o Vila Nova. Bom, Batista, hoje é um dia muito importante, porque, de acordo com o Sindicato dos Atletas, hoje foi o prazo dado pela diretoria da Ponte para uma posição em relação aos salários atrasados, né? Então, hoje, na quarta-feira, muito provavelmente a diretoria precisa dar um posicionamento para o Sindicato dos Atletas, que está em cima, está cobrando, porque tem jogadores aí que não recebem há 7 meses, como o Bruno Lopes, por exemplo, que pediu a rescisão de contrato na justiça, e outros jogadores, principalmente os que conquistaram o acesso na Série C e o título no ano passado. Então a Ponte vai ter que resolver essa situação o mais rápido possível. A CBF também está em cima, porque de acordo com o regulamento, né, até na Série B do Brasileiro, a Ponte, se não tiver tudo em dia, funcionários e jogadores também, ela vai passar a não receber dinheiro de passagens, de hospedagens e também da taxa de arbitragem. Ou seja, se a situação financeira está ruim, ainda pode piorar. Agora, falando a respeito de ingressos para o jogo de sábado contra o Vila Nova, o check-in da Ponte Preta também já está aberto. Para quem quiser, para o TC10, o check-in já está aberto, já pode fazer o check-in, está liberado, tanto pelo Ponte ID quanto pelo site, o torcedor já pode fazer o check-in para esse jogo tão importante, que é claro, a Macaca precisa do apoio do torcedor. Agora, ontem nas redes sociais, o que viralizou, Batista? O Toguro, que é um influenciador digital, ele visitou o estádio Moisés Lucarelli, nós temos imagens do Toguro visitando o Majestoso, vestindo a camisa da Ponte Preta, que estampou, inclusive, a mansão maromba, né, na camisa da Ponte Preta, mas foi algo pontual, foi apenas uma ação de marketing.
marketing, ele não vai trabalhar no departamento de comunicação da Ponte, ele não está pagando nenhum valor, foi algo de marketing para tentar levar o nome da Ponte Preta, é claro, para todo o Brasil e também fora. Ele que é um influenciador digital, que no YouTube, por exemplo, tem mais de 6 milhões de inscritos no canal do Toguro. E no Instagram tem mais de 11 milhões de seguidores. É claro que é importante para levar o nome da Ponte Preta e fazer também essa ação de marketing para, é claro, apagar um pouquinho do que está acontecendo na parte financeira. É para desviar um pouco o foco? Nitidamente é. Mas também seria bom se a Ponte conseguisse monetizar esse tipo de situação. Algo que a princípio não vai acontecer, Batista. O Toguro, ele é um influencer com milhões de seguidores, né? Como disse aí o Breno Beretta. Então a ação, ele está fazendo isso com vários clubes, não só com a Ponte. Fez com a sua Portuguesa, viu? Esse a Luzinha fez. Então, como é que eu vejo essa situação? Claro, é evidente, né, que isso aí tem a tentativa de engajamento do influencer. Está usando as torcidas para o engajamento. Mas em contrapartida, o time também pode ganhar com isso. É uma outra linguagem, é um outro público, está saindo da caixa normal dos torcedores. A Ponte precisa aumentar os seus torcedores. Então uma ação como essa pode trazer dividendos. Se não imediato, né, porque ele não vai fazer nenhum aporte de capital. Ele não está patrocinando o clube. Mas de maneira indireta, usando o seu público, ele pode ajudar a Ponte, não só no aspecto da monetização através das redes, mas também trazendo algum possível patrocinador que, vendo esse tipo de ação, possa ter interesse em patrocinar o time da Ponte. Eu não tenho nada contra ninguém, absolutamente. O número de seguidores que ele tem na internet é algo que é concreto, não é? Sabe quem é ou quem era meu influencer, Gleber? O seu Lázaro e a dona Ruth, os meus avós. Né? Hoje existe um culto ao lixo, a coisa sem valor, sem responsabilidade. Eu acredito em junção de marcas, não é? Isso para mim é uma grande cortina de fumaça. Ele pode ter os seguidores que ele tiver. Qual é o retorno concreto que a Ponte teve? Financeiro. Você sabe o que dá credibilidade, Gleger? Pagar os jogadores em dia. Ter um clube financeiramente organizado. E até agora, nós estamos em abril. Não tem patrocinador master até agora a camisa da Ponte. É só um dado. Nada contra o Toguro. Mas isso não acrescenta. Aliás, Gleger, nem sei porque eu estou comentando isso. Não acrescenta absolutamente nada. Eu acho que acrescenta pro Toguro. Né? Porque aí o torcedor pontepretano, o cara vestiu a camisa da Ponte, vai lá e consegue o engajamento que você estava falando aí. Mas pro time, não sei, viu, Batista? Você sabe por quê? A Ponte está meio sem credibilidade no mercado. Esse que é o grande problema. Por exemplo, o jogador indo embora com 7 meses de salário atrasado, todo mundo sabendo da situação financeira do clube. Perdendo o jogador da base. Perdendo o jogador da base, né? Enfim, essas coisas, ela atrapalha o mercado. Pô, quem vai querer colocar, por exemplo, a marca lá na Master para um time que está perdendo jogador com 7 meses de salário atrasado? É ruim para a marca. Entendeu? Então eu acho que nessa ação é legal, é importante, é legal, também acho. Mas para a Ponte não acrescenta absolutamente nada. Para o Toguro pode ser que sim. Ele vai ganhar mais seguidores, tal, tá indo nas torcidas, ganha isso. Não sei. Tomara que dê certo, tá? Tomara. Tô torcendo para dar tudo certo, para que venha um patrocinador master, para que a Ponte saia desse atolo que ela se meteu. Mas olha a situação realmente, cada dia que passa tá ficando pior. Tomara que pote 1 milhão por mês. Poxa, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é mansão maromba. Né? O que é isso aí? Assim. Mansão maromba, acho que é a academia, né? Não, é a marca dele. É a marca dele? É a marca dele, Mansão Maromba. Ele não vai colocar dinheiro diretamente, mas qual é a chance do público do Toguro tomar conhecimento da Ponte? Nenhum. Não há motivo para isso.
Agora, se o Toguro estiver envolvido, o público que acompanha ele vai saber da existência da ponte. Está alargando de maneira nacional o nome da ponte. Então eu entendo que se a ponte autorizou, né, não é uso indevido de marca, seria muito ruim se ele usasse a marca Ponte Preta de maneira indevida. Agora, a ponte tem conhecimento, tanto é que o diretor de comunicação e marketing estava lá, o Ricardo Silva. Então a ponte autorizou esse tipo de ação. Se a ponte autorizou, esse de camisa preta e calça jeans, de óculos, é o Ricardo Silva, diretor comercial e de marketing da ponte. Então, se a ponte autorizou, ela pode ganhar dividendos financeiros, pode até ser, mas de maneira indireta, não diretamente com o Toguro colocando o dinheiro. Hoje, alguém vai colocar dinheiro na ponte de que maneira? Só se tiver um investidor, e aí ele passa a ser o proprietário, que a lei nem permite que uma pessoa física seja proprietária de jogador. Não tem jeito do cara colocar dinheiro a fundo perdido. Esse é o mecenas. Esse é o torcedor que quer colocar, que tem muito dinheiro e quer colocar. Hoje não existe mais esse cara. Então tem que criar caminhos, mecanismos que possa trazer de alguma maneira o resultado financeiro. Bom, Breno, informações sobre o time, né? Qual é o time que vai jogar contra o Vila Nova? Você tem aí um esboço do time, hoje ainda é quarta-feira, ainda tem treinos até no sábado, o jogo é somente no sábado. Mas já tem uma ideia se alguma alteração será processada? Duas com certeza, né? Porque 2 jogadores foram expulsos. Bom, na verdade, Batista, o Jonathan Cafu, ele entrou no decorrer do jogo, ou seja, o Jonathan Cafu, ele não precisa ser substituído, apenas no banco de reservas. Por exemplo, o Baianinho, que não foi nem relacionado no último jogo, ele pode ser relacionado para o lugar justamente do Jonathan Cafu. Agora o Saravia no meio-campo, esse sim vai ter que ser substituído, provavelmente para o lugar do Rodrigo Souza. Eu não sei se ele vai deixar o time mais ofensivo, jogando em casa, necessidade da vitória, existe essa possibilidade. Só que como os treinos da Ponte Preta são fechados, a gente ainda não sabe o que vai fazer o Rodrigo Santana. A tendência é que ele possa manter boa parte do elenco, porque ele está tentando achar um time ideal para a Ponte. Para achar um time ideal, ele precisa, é claro, repetir as escalações no maior número de jogos possíveis, né? Mas principalmente meio campo e ataque, ele pode mexer no time da Ponte, Batista. Bom, vamos lá então, a análise de vocês, né, sobre quem é que vai substituir aí o meio-campista. Saravia foi expulso e, como disse o Breno, o Jonathan Cafu é a reserva. Ele entrou no decorrer do jogo, mas é um desfalque também, aí no caso não ficará à disposição do técnico Rodrigo Santana. Tem o Bruno Lopes. No meio campo ele vai colocar o André Lima. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ele vai entrar e não vai sair mais do time. Porque ele é melhor que os 2 volantes que estão jogando aí. E eu tiraria também o Murilo para colocar o Rodrigão. Então o meu campo seria Rodrigão, não é? André Lima e Alves. Lá na frente, Baianinho não. Pelo menos por enquanto. Ele entrou contra o Ceará tropeçando na bola. E foram 3 lances. E nem ficou no banco no último jogo, né? Nem ficou no banco. Então, nem ficou no banco. Talvez ele precise se acalmar, se aclimatar. É bom jogador, um jogador interessante dentro das condições da Ponte. Mas é um jogador que vai, na minha opinião, vai esperar um pouco mais. No ataque eu tenho dúvida, Batista, o que ele vai fazer. Tenho muita dúvida, muita dúvida. Ele não vai tirar o Potker do time, com toda certeza. Agora tem 2 posições, ou ele joga com um quadrado, que eu não acredito, não é? Ou ele joga com 3 atacantes. O Potker ele não vai tirar do time. O resto, para mim, é tudo igual. A primeira linha também totalmente igual. Eu acho que teve ali uma consistência. E eu acho que essa coisa do David Braz e do Márcio Silva, né? Sim. Márcio Silva, tem que dar mais tempo mesmo. E me parece que aos poucos está subindo de produção. Vamos aguardar que no final de semana aconteça mais um acréscimo de produção
e o resultado positivo. E para você, Gleger? Eu acho que tem que mudar o mínimo possível, também acho, eu concordo com o CH. Eu acho que a primeira linha foi, inclusive, eu estava na transmissão do jogo, primeiro tempo espetacular, principalmente o miolo de zaga. Segundo tempo também, bem ajustado, deu um encaixe. O David Braz com o Márcio, né? Gostei. O meio de campo, eu acho que o André Lima tem que jogar, não tem jeito. Também tiraria o Murilo, não sei se colocaria o Rodrigão. Né? Um jogo em casa, você poderia ter uma alternativa, um cara que sai um pouco mais, sabe? Para dar uma encostada ali no Elvis, né? Para que não tenha tanto desgaste o Elvis, principalmente na hora da armação. E na frente eu acho que ele não vai mudar, não. Ele não vai mudar, nenhum dos três. Eu acho que ele mantém a mesma distribuição, a mesma plataforma. Acho que estaria no caminho certo. Eu faria exatamente isso. Né? Tiraria os dois volantes, o Saravia está fora, colocaria lá o André Lima, tentaria uma alternativa, e aí é o treinamento. Né? Por exemplo, eu gosto do futebol do Gustavo Telles. Né? Que nem tá aparecendo no banco, mas é um jogador que marca, que arrasta. Seria uma alternativa maravilhosa para esse jogo, entendeu? Você precisa de um jogador com essa característica, mas a gente sabe que ele deve colocar o André Lima na vaga do Saravia, mantém o Murilo, o Elvis, e o restante é o mesmo. Parece, né, que esse treinador está muito cedo ainda para afirmar isso, mas dá a impressão de que ele não usa jogador da base. Teve a oportunidade até agora, poderia ter usado aí, ué. Gustavo Teles. Esse moleque é muito bom. Miguel, exatamente. Que jogou na Série C. Teve um lance importante lá contra o Náutico. Praticamente com o gol do acesso. Né? Foi praticamente o gol do acesso. Foi exatamente. Aquele jogo lá contra o Náutico. Teve um comentário de um ouvinte agora na Rádio Bandeirantes que eu discordo veementemente. Porque eu estava ali, o debate estava sobre utilizar ou não jogadores da base. E aí o ouvinte, que eu não me lembro, me perdoe o nome, disse o seguinte: o Campeonato Paulista, o time ficou em último com a molecada. Pera um pouquinho, gente. A fria que esses meninos jogaram, a fogueira que foi o Campeonato Paulista, você tirar uma conclusão e tirar a qualidade desses meninos, os meninos têm qualidade, têm que ser respeitados. E aqui, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não acho correto você realizar um juízo de valores por que aconteceu no Campeonato Paulista. E todo mundo sabe o tamanho do problema fora de campo que foi. O time estava treinando com uma espinha dorsal, de repente, no outro dia, Gleber, foi todo mundo embora. É isso mesmo. Aí a Ponte se viu na obrigação, não tinha saída, de colocar toda a molecada para jogar. Não tinha jogador para colocar em campo. O Diogo Silva disse que não tinha 11. Teve jogo que não tinha 11. É difícil. Não é assim que funciona, né? Não pode ser nem muito à terra e nem muito ao céu. Verdade. Então, não tem jeito. O campeonato não era um campeonato sub-20. Campeonato paulista. Só fera disputando a competição. Aí você coloca um time onde a base do time, ou 80% do time é da base, não funciona. Menino tem que entrar exatamente em situações pontuais. Tem um bom jogador na base, utiliza, se não o jogo inteiro, pelo menos parte do jogo. E vai colocando para que o menino possa ganhar experiência e ganhar confiança também, né? Futebol é confiança. Aí coloca para salvar a pátria. Então, tudo errado. Então, eu acredito que o técnico Rodrigo Santana deve utilizar, sim, jogador, se tem dois aqui, mas tem mais. Jogador que poderia ser utilizado pontualmente.